Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida nesta manhã, que o amor de Deus possa inundar a sua vida, a sua casa, a sua família. Esse é o desejo do nosso coração. Nós, como criaturas de Deus e como filhos de Deus, nós temos a necessidade da provisão do nosso Pai, do nosso Deus em nossas vidas. E que você possa experimentar dessa grande provisão de Deus para conosco. É interessante que na história de Israel, quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, uma das coisas que Deus trazia para Israel todos os dias era o maná, que era o alimento para o seu povo. E o povo tinha que buscar esse alimento todos os dias. Mas o interessante é que o povo não tinha dúvida nenhuma de que o alimento estava lá. E esse é o desafio para mim e para você. Nós estarmos nos dispondo a buscar aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Esse maná nada mais era do que a representação do próprio Cristo, que se deu por cada um de nós, como um alimento para a nossa alma. Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra que se encontra aqui no livro do profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 3, onde a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração de uma maneira poderosa, através dessa palavra. Eu quero compartilhar aqui com você, querido, algumas realidades e algumas verdades acerca desse Deus. Esse Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Esse Deus que nos criou com um propósito específico. Há algumas virtudes aqui, algumas qualidades de Deus, alguns atributos de Deus muito claros nesse texto que eu gostaria de compartilhar com você. Num tempo de tanta indefinição, num tempo de tanta insegurança, num tempo de tantas dúvidas, existe um Deus imutável, existe um Deus a quem eu e você podemos recorrer nesse tempo. E esse Deus é caracterizado em primeiro lugar pela longanimidade. Deus é um Deus longânimo. O texto diz que o Senhor é tardio em irar-se. E o que é ser longânimo? É ter um longo ânimo, é ser paciente com o homem que é pecador. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, ele diz que Deus não retarda a sua promessa como muitos a têm como tardia, mas é que Deus é longânimo, esperando que todos venham ao arrependimento e venham ao seu conhecimento. Deus é um Deus que tarda em irar-se. Deus é um Deus que nos trata com misericórdia. A sua misericórdia se renova cada manhã. E a palavra de Deus nos diz que é essa a causa de nós não sermos consumidos. Deus é um Deus longânimo. Deus conhece a minha e a sua vida. E Deus tem tido paciência conosco. Deus tem sido longânimo comigo e com você. Imagine se Deus fosse nos tratar com justiça, segundo os nossos atos. Essa é a primeira verdade, queridos, que o texto nos apresenta. Quem é esse Deus? É um Deus longânimo. Mas o texto continua dizendo que ele é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Aqui há duas verdades, há duas características de Deus. Deus é um Deus poderoso, ele é grande em poder. Deus não é só um Deus onisciente, ou seja, ele não tem toda a ciência somente. Ele não tem todo o conhecimento somente. Ele não sabe da minha e da sua história desde o início até o final, de forma plena. Mas ele é um Deus que tem poder para intervir na nossa história. Ele é um Deus que age a favor do seu povo. Deus é um Deus poderoso. Quando nós entendemos que nós não podemos, existe um Deus que pode. É um Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É um Deus que, segundo a sua palavra, agindo ele, quem é que pode impedir? Esse Deus
é o Deus que nós pregamos, é o Deus da palavra, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que pode mudar qualquer realidade. Mas o texto continua dizendo, esse Deus que é longânimo, esse Deus que é poderoso, é um Deus também justo. Ele não inocenta o culpado. Mas aí nós pensamos, e como é que se dá então a salvação? Preste atenção. Para que eu e você pudéssemos ser salvos, Jesus Cristo teve que morrer naquela cruz. Deus não nos inocentou do nosso culpado, da nossa culpa, melhor dizendo, e do nosso pecado. Mas a Cristo foi imputado o nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício de Deus que nos livra dos nossos pecados. Para que eu e você pudéssemos ser imputados por justos, a justiça de Cristo teve que ser imputada a nós. E é por isso, e só por isso, que nós somos salvos. Porque aquele que é santo se fez maldição. Aquele que nunca pecou se fez pecador. Por mim e por você. Ele aceitou receber a culpa do nosso pecado sem nunca ter pecado. Ele pagou a minha e a sua dívida. Deus jamais inocenta o culpado. É por isso que não existe outra maneira de nós termos os nossos pecados perdoados e termos uma esperança da vida eterna, a não ser que entreguemos a nossa vida a Cristo. E eu pergunto a você mais uma vez, você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção de que se você passar desta vida para outra, neste dia, neste exato momento, você sabe para onde você vai? Quantas pessoas que dizem, eu não sei para onde eu vou. Como que eu posso saber? A palavra de Deus é muito clara para dizer a mim e a você. Se você estiver em Cristo, você passou da morte para a vida. Jamais verá a morte eternamente, diz o próprio Senhor, aquele que nele crê. Então Deus é um Deus longânimo. Ele tem tido paciência comigo e com você. Mais uma vez eu estou junto com você, ouvindo a sua palavra, sendo desafiado a me arrepender dos meus pecados e me voltar para Ele. Deus é um Deus poderoso, que tem poder sobre a morte, que tem poder para vencer por mim e por você, através do seu Filho Jesus. É o poder de Deus que ressuscitou a Cristo e vai ressuscitar todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é um Deus que, além de longânimo poderoso, Ele é um Deus justo. Mas o versículo termina dizendo que as nuvens são o pó dos seus pés. Esse Deus é grande. Isaías capítulo 40 vai nos trazer um breve relato da grandeza de Deus, da sua pessoa, da sua grandeza, da grandeza da criação, da grandeza da redenção, da grandeza da salvação. Deus é um Deus grande. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele reina num sublime trono, num grande e sublime trono. Esse é o Deus que a palavra nos traz. E esse Deus faz um convite. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. É o que o versículo nos diz aqui. Nós estamos vivendo tempos de tormenta e de tempestades. E eu quero dizer para você que existe um Deus que tem um caminho. Existe um caminho no meio dessa tempestade. Existe uma direção a ser seguida em meio à tempestade. Você já parou para pensar o que é uma tempestade? Uma tormenta é algo que vem nos trazer temor, medo, insegurança. Você já teve a oportunidade de dirigir um carro em meio a uma tempestade? A nossa visão, ela fica muito limitada por conta dessa tempestade. Mas existe um caminho em meio à tempestade. E esse caminho se chama Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Num tempo de tantas incertezas, de tanta insegurança, de tantas dúvidas, de tantos caminhos que se apresentam para mim e para você, eu quero desafiar você.
busque aqui na palavra de Deus. Jesus é a própria palavra. Jesus quer se revelar a você. Jesus quer falar com você. Jesus quer trazer direção para você. Há um caminho no meio da tormenta. Deus continua soberano. Deus continua governando sobre céus e terra. Ele tem o controle da história nas suas mãos. Que você possa ter uma experiência com esse Deus nesta manhã. Que você possa ter uma experiência com esse Deus neste dia. Que a graça desse Deus possa tomar conta da sua vida, no nome de Jesus. Nós vamos ter uma palavra de oração. Convido você a fechar os seus olhos. Nós queremos orar com você. Pai, nós te damos graças por essa palavra e te louvamos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque esta palavra nos fala de um Deus longânimo, nos fala de um Deus poderoso, nos fala de um Deus justo, mas nos fala também de um Deus que é grande e que nos apresenta um caminho em meio à tempestade. A humanidade vive em meio a uma tempestade, uma tormenta chamada pecado. E o caminho que o Senhor preparou para a humanidade é o seu Filho Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que cada um, Senhor, que está ouvindo esta palavra, possa ter uma experiência com esse Cristo, possa ter uma experiência com essa verdade, que o Senhor se revele, Pai, sendo esse Deus poderoso na vida daqueles que necessitam hoje de uma intervenção Tua, que a Tua glória se manifeste, o Teu nome venha a ser exaltado. Em Cristo Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Quão insondável és, meu Senhor, quem poderá medir teu amor quando tudo parece não ter nenhum valor? Vem chegando e me fazendo perceber quem eu sou. Quão insondável és, meu Senhor, quem poderá medir teu amor quando tudo parece não ter nenhum valor? Vem chegando e me fazendo perceber quem eu sou. Manhã vem chegando, vejo o sol a brilhar, resplandece a luz de Deus, faz nascer novo dia. Com Jesus eu confiantemente, minha vida tem real sentido de ser. Quão insondável és, meu Senhor, quem poderá medir teu amor quando tudo parece não ter nenhum valor? Vem chegando e me fazendo perceber quem eu sou. Manhã vem chegando, vejo o sol a brilhar, resplandece a luz de Deus, faz nascer novo dia. Com Jesus eu vou confiantemente, minha vida tem real sentido de ser. Manhã vem chegando, vejo o sol a brilhar, resplandece a luz de Deus, faz nascer novo dia. Com Jesus eu
Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.